noite. Está começando aqui a Quinta Cultural da UFSCar. Meu nome é Gustavo Padovani e nós temos hoje como convidado o professor João Massarolo. João Massarolo, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos vendo. É um prazer estar de novo contigo nessa conversa. Vamos em frente, então. Vamos lá, vamos lá. E, bom, no primeiro papo, né, João, você conversou bastante sobre as questões das plataformas audiovisuais e das regulações no Brasil, né? E acho que a gente poderia caminhar para um outro lado, que eu sei que também é do teu interesse de pesquisa, do meu interesse também, de alguma forma. E como que você vê, que é uma questão, acho que muito latente, né, como os usuários ocuparam, cresceu mais de 40 vezes o número de consumo de streaming, e essas plataformas, elas são reguladas por dados, né? Elas têm um funcionamento, de alguma forma, voltado aos algoritmos. Como que você vê a influência dessa estrutura dentro da produção audiovisual, da distribuição audiovisual? Sim, uma boa pergunta. Nós tivemos, nesse período todo, aí já praticamente o ano inteiro com a pandemia, um processo que a gente chama de plataformização da cultura, de um modo geral. E isso já vinha acontecendo antes da pandemia, mas se acentuou, né? Acelerou um processo, vamos assim dizer, que todas as atividades culturais praticamente migraram, né, para os espaços das plataformas. Mas é importante dizer que essa migração, né, não é total, não é integral, né? Nós vamos começar a conviver agora com um modelo misto, né, de atividades, de ações que se passam no ambiente, né, das plataformas e outros no próprio, né, espaço físico. E então estamos vivenciando um momento único, né, onde que essas mudanças todas têm se refletido de diferentes modos, né? Talvez de imediato que a gente possa trazer como um comentário dentro do campo do audiovisual propriamente dito, uma relação entre o próprio algoritmo e o processo de criação, que basicamente repousa na mão dos roteiristas, né? Sabemos que desde final dos anos 90, a televisão adquiriu um status de qualidade artística, né? A noção de autor, que era muito trabalhada no campo do cinema, principalmente com Truffaut, trouxe esse conceito do cinema, né, no Velho Vague, nos anos 60, a ideia do cinema de autor. Hoje a gente fala de uma televisão de autor, né? E o exponente dessa televisão de autor é o showrunner, né, que é seria por natureza o grande autor. E inclusive ele se contrapõe aos demais trabalhadores criativos, né, por serem chamados de roteiristas, que é uma função que ganha menos, vamos assim dizer, hoje não tem o mesmo valor por conta que o showrunner é aquele que domina o projeto, ele é então o autor no sentido autoral do termo do cinema, né, do autor. Então a gente vê uma grande mudança, né? Mas é curioso também dizer que a gente se refere ao criativos, né, como se fosse uma profissão que sempre existiu. Mas o criativo é mais uma daquelas figuras que emergem, né, com a precarização do trabalho, com essa grande reestruturação do capital, que também faz uns 30 anos que começou a acontecer, né, quando a gente não tem mais aquele trabalhador, aquela consciência de classe do trabalhador, e nós começamos a conviver com os prestadores de serviços, né? E é curioso que o termo criativo, claro, tem sua origem na própria indústria criativa, que de algum modo fomentou esse discurso. Mas o criativo, em última instância, é também um modelo, né, desse produtor audiovisual que sempre trabalhou para o projeto, nunca teve um salário, né? Fora o Star System que a Globo criou, no Brasil não existia essa condição. O trabalhador da cultura sempre foi precarizado, né? Até por conta disso ele se diferenciava do trabalhador assalariado, com carteira assinada e tudo mais. Então ele deu origem, vamos assim dizer, a esse modelo que depois acabou sendo levado para as empresas de um modo geral. Mas voltando, então, nós temos os criativos, que de algum modo, hoje, então, né, são os grandes
pilares de sustentação dessa indústria, né, audiovisual, principalmente na televisão, com toda essa qualidade criativa que eu estava, né, me referindo. E nos últimos tempos, por conta de todas as mudanças que houve com a chegada do streaming, das plataformas e mesmo a influência da TV a cabo, que foram mudando o conceito do que é uma produção, somente seriada, né, ficção seriada, televisiva, né, surgiu um discurso que se popularizou, né, de que o trabalho criativo seria orientado, né, pelo algoritmo, pelos bancos de dados. E essa mitologia se cristalizou com uma série, a primeira série da Netflix, né, que é o House of Cards. É uma série que se tornou mitológica porque se divulgou que toda a produção, desde a escolha do elenco e o tema, partiam de base de dados. Havia uma demanda do público por um certo ator, havia uma demanda de público por uma certa história, né? Então a série foi concebida a partir dessa base algorítmica. Essa mitologia se cristalizou no ambiente da criação e a partir daí começou a surgir muitos debates que continuam até hoje, né? Realmente o algoritmo influencia o processo de criação, não só no campo do audiovisual, mas de todas as atividades, poderia se generalizar. Eu só posso responder minimamente para o campo do audiovisual. Mas sim, né, há vários aspectos que os algoritmos acabam contribuindo, né, para a liberdade criativa, que pode parecer um paradoxo, porque sempre defendeu-se, né, a liberdade criativa ela não existe acoplada ou vinculada a nada, né? O processo de criação deveria depender de algum fator externo nos seus próprios atos imaginativos do criador. Mas há provas de que realmente o processo de criação, quando ele se baseia em dados algoritmos, eles contribuem muito, né, para pelo menos dar forma à história. Havia antes do algoritmo que o Ibope, no caso, no Brasil, né, que passava aquelas informações gerais para o criador. Olha, você vai fazer uma novela, por exemplo, no horário das 9, e na novela das 9 da hora, o grande público é feminino, mulheres com para cima de 34 anos predominam. É uma informação importante, né, para um roteirista, no caso, o autor da televisão, uma novela, né, saber como lidar. E assim foram durante anos, né, em cada faixa horária, em cada programa da grade, havia uma pesquisa, sempre houve, né, que passava os dados a respeito desse público. Agora, com o algoritmo, as coisas se transformam um pouco mais, ficam mais, vamos dizer, palpitantes, mais pulsantes, né? Não só se sabe todos esses dados, mas se sabe, por exemplo, o momento que uma pessoa opta por desistir. Na verdade, se sabe os indícios do porquê a pessoa vai desistir. Vamos supor que hoje ela assista um episódio completo, amanhã assista metade, ou 50%, 80% do episódio, e no terceiro dia ela faz uma última tentativa de continuar e volta e assiste a mais 5 minutos. Bom, eu como uma empresa, né, trabalho uma empresa dona da plataforma, automaticamente já sei, já tenho indícios de que momento ou por que esse usuário foi se afastando da plataforma, que é uma questão importante, né? As plataformas, elas dependem desse público cativo, né? Ao contrário das salas de cinema, por exemplo, que ficavam nas ruas ou no shopping e dependiam simplesmente do fluxo de pessoas, né, circulando pelos ambientes, como eu, por exemplo, fui educado, eu adorava passear pela cidade e entrar numa sala de cinema às escuras, sem saber o que estava sendo exibido, simplesmente pelo prazer da descoberta, de me deparar com um bom filme às 3 horas da tarde, e o filme começou às 2, e depois eu pegava a parte inicial mais adiante, enfim. O cinema sempre viveu um pouco dessa notoriedade, esquecendo um pouco o lado crítico, jornalístico, informativo, né, das críticas de cinema e tudo mais. E as plataformas não, as plataformas dependem de uma outra lógica, né, que é manter esse público, porque é da assinatura que as plataformas vivem. Então, há um algoritmo, ele acaba, né, contribuindo de outras maneiras para o processo criativo. Mas essa discussão continua, né? Eu peguei uma questão muito específica, que é um pouco diferente da última conversa que a gente teve, né, a respeito do poder avassalador das plataformas, que continua a tendência, e a pandemia acelerou esse processo de expansão das plataformas, né? Há muitas empresas entrando no mercado, e tudo que a gente disser hoje a respeito do que está acontecendo, né, na expansão das plataformas, amanhã mesmo já vai estar superado, né?
Mas, basicamente, nós temos, no momento, uma grande novidade, são as plataformas agregadoras, né? Poderíamos assim dizer. E no Brasil, o Globoplay, que é a plataforma da Globo, né, fez uma coisa super interessante, que é juntar os canais de TV aberta, né, o Sport TV, a Globo News, e outros canais também, né, dentro da plataforma. E essa junção, né, dos canais com muitos conteúdos, né, que trabalham com a nostalgia, né, que isso é uma coisa muito importante nas plataformas. E aí vale a pena destacar, talvez criticamente, um certo consenso que existe no meio cinematográfico, de que as plataformas não trabalham com a memória do cinema. Talvez essa seja uma crítica equivocada, porque a memória do cinema realmente deve estar nas cinematecas e em outros lugares. As plataformas trabalham com a noção de nostalgia, né? A nostalgia não é necessariamente a nostalgia de uma memória, né? Mas aquilo que as plataformas evidenciam, né? A ausência de um lugar onde eu fui feliz. E esse lugar onde o brasileiro foi feliz é a televisão. Então a Globo está tirando proveito, né, desse histórico, da nostalgia, que a televisão já deixa a gente nostálgico a respeito da sua própria existência, né? E está levando séries e novelas históricas, vamos dizer, o patrimônio da ficção seriada brasileira está indo para a plataforma. Então, esse é um outro aspecto muito importante de uma plataforma. E com isso, o Globoplay está conseguindo, vamos assim dizer, conter, né, o impacto que as plataformas de streaming de empresas multinacionais, né, pretendem causar aqui no Brasil. De algum modo, o Globoplay está conseguindo fechar, né, as portas, trabalhando com a questão da nostalgia, então, dos seus conteúdos, de novelas principalmente, mas também de séries que a Globo sempre produziu, e que estão agora começando a ficar cada vez mais disponíveis, e ao mesmo tempo migrando, né, os canais da TV paga, os abertos já existiam, agora da TV paga, e uma série de canais. Só que ao mesmo tempo que a Globo fez isso, o Amazon Prime fez a mesma coisa, ele se transformou numa plataforma agregadora, né? Então, o Amazon Prime agora está cheio de canais, né, que são canais que também, por exemplo, o Stars Play, é um canal que aglutina emissoras norte-americanas. Inclusive, a própria Disney estava lá dentro. Então, há um movimento agora onde que as plataformas então estão cada vez mais incorporando, como assim dizer, os aplicativos que antes as próprias emissoras usavam para sua programação, para vender a sua programação, né, normal. E agora havendo essa força aglutinadora. Esse movimento aconteceu praticamente no último mês. A tendência é que cada vez mais... Mas você observa, se você entrar numa plataforma como essa, que existem preços. Eu já pago como assinante Amazon Prime, mas se eu quiser ver a Loki ou outra plataforma, que na verdade não são plataformas, mas são canais que estão lá dentro, eu tenho que pagar individualmente. A tendência é que você pague só um valor, né? Não 5 valores, como no caso o modelo de negócio da Amazon, que é o mais estranho e ridículo que você pode imaginar. Eu sou assinante da Amazon, eu tenho que pagar R$16 se eu quiser um canal, mais 16 outros. É uma conta que fica estranha. Isso aí tende a mudar, porque o usuário não vai aceitar e vai mudar logo. Por outro lado, o Globoplay, se você somar, fica mais ou menos com um valor muito próximo também ao que a Amazon está fazendo. Então, esses movimentos acontecem cotidianamente nos ambientes, né, das plataformas, que é nesse combate, nessa guerra do streaming mesmo, né, que as estratégias vão se alternando, enfim do controle, né, do público, da sua audiência. Então, são vários aspectos, eu poderia ficar falando aqui, mas eu acho que podemos falar de filmes também. Sim, sim. Na verdade, eu ia fazer mais uma pergunta que eu acho que é bastante frequente na mídia e também em discussões, que é a seguinte. Eu queria saber a sua opinião no sentido de que essas produções, como elas são, como você mesmo colocou, organizadas dentro de base de dados, de comportamento do consumidor, você acha que há uma certa possibilidade de uma homogeneização nessa produção, uma vez de que se localiza dados muito específicos e isso pode conflitar com o próprio processo criativo?
Por outro lado, nós temos também né, o exponencial de nichos que são explorados dentro da internet também. Então, é um outro lado da moeda, que você tem cada vez mais um número maior de plataformas. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, né, sobre esse cenário, que existe essa crítica, mas, ao mesmo tempo, tem um movimento de crescimento de plataformas cada vez mais segmentadas. Como que você vê essa ideia de homogeneização ou essa ideia de múltiplas plataformas crescendo e atendendo a diversos públicos? Vamos assim dizer, é algo relativamente simples para a gente entender o que é a homogeneização nesse contexto. Há momentos que as mudanças acontecem, por exemplo, a chegada do streaming, que não faz sequer 10 anos, que com a banda larga a gente começou a se popularizar o streaming. O primeiro grande movimento de ruptura, de quebra com homogeneização da produção televisiva foi no final dos anos 90, quando as TV a cabo perceberam que precisavam investir ou deixar os criadores, né, produzirem de uma forma diferente. Aí houve uma aproximação com Hollywood, né? A televisão começa a produzir com a qualidade de Hollywood e pagar, na verdade, astronomicamente, muito mais do que Hollywood. E o que fez com que todos os profissionais de Hollywood viessem a trabalhar, né, já na TV paga. Já aconteceu isso. Né? HBO é o canal símbolo desse processo, onde que o cinema acaba sendo interiorizado dentro da televisão, com muito mais tranquilidade do que, vamos assim, produzir uma ficção seriada se torna muito mais tranquilo, dada a burocratização da produção de um filme, né, porque lida com outras variáveis, exatamente captação de recursos. A televisão tem essa coisa de que se a audiência funciona, os produtos acontecem, são produzidos, né? E com streaming, houve um novo movimento de rupturas, né? E nós temos que pensar que são rupturas em todos os sentidos, no plano linguístico, no plano estético, no plano criativo, e no plano da produção. No plano criativo, nós estamos falando de uma temporalidade que não existia antes. E é curioso que a temporalidade da TV aberta, eu estou falando aqui da ficção seriada, que é o grande carro-chefe da produção visual no mundo inteiro, né? Não é só na televisão, em todos os lugares, a ficção seriada hoje é o produto cult por natureza. Mas a ficção seriada tinha uma temporalidade nos anos 70, 80, que é totalmente distinta à temporalidade da TV paga dos anos 90, principalmente, e que vai ser totalmente distinto da temporalidade agora do streaming. Por temporalidade, a gente pode falar assim, se você hoje assiste um episódio no streaming, seja qual plataforma que for, você vai encontrar uma ficção seriada de 8, 9 episódios, no máximo 12, né? Enquanto que na TV aberta era 24. Né? Só que aumentou o tempo. Aumentar o tempo de exibição, que antigamente era 40, mas se enrolava muito com comerciais, um episódio chegava 1 hora. Agora não, é 1 hora corrida, sem intervalo. Né? Então, os criadores têm muito mais tempo para desenvolver a história. A ficção seriada, ela retoma, né, uma noção de epopeia, uma dimensão épica. Né? A maioria das ficções seriadas hoje se tornaram muito significativas, se tornaram arte, propriamente dita, né, produtos artísticos feitos na televisão, sempre para essa dimensão épica que o formato longo da ficção seriada permite. Então, nós temos séries onde que a narrativa, às vezes, é parte da memória da personagem, mas também a narrativa ela acontece em estações diferentes, no inverno, no verão. Essas narrativas também são contadas por personagens diferentes, né? E, vamos assim dizer, por momentos históricos distintos. Tudo isso é a configuração épica que um filme não era capaz de abarcar nessa grandeza toda de um formato longo. Acontece que mesmo essas revoluções, em termos de estruturas e temporalidade, elas em algum momento acabam se normalizando. Né? E não por conta do dado, não existe essa questão do dado. O que os dados indicam simplesmente são questões muito pontuais, né, do funcionamento ou não de uma série, ou algum detalhe mais de nicho mesmo de mercado, né, que é possível investir. Mas essa questão do nicho, os donos das empresas de streaming fazem questão de não mostrar para os criadores para não influenciar. Né? Então, nós tivemos outro dia uma conversa, não sei se você está lembrado, com o Eric Bretas, que é o diretor do Globoplay. Nessa conversa, o Eric Bretas contou para a gente que os dados que a Globo tem, e, na verdade, a gente não sabe muito bem até onde que a televisão tem interesse nos dados. Né?
os dados interessam muito mais para as empresas de streaming do que para a televisão. Eles ainda não sabem muito bem como lidar. Mas ele contou para nós que os dados evidenciam que se uma série, um filme, o que quer que seja, começa com uma imagem muito escura, né, isso afasta o espectador. Né? Isso os dados da Globoplay trouxeram. Né? Então eles têm um cuidado hoje. Não vão começar nenhuma série, nenhuma novela no meio da escuridão, porque passado o momento o espectador fica desorientado, perdido e vai embora. Bom, se é o algoritmo que trouxe ou não, é um senso comum também que não é, mas normalmente se usa essa coisa, né, de ambientes escuros, até porque é um suspense depois. Então, é uma coisa ambígua, mas ele falou para a gente. Então, alguns dados, sim, são passados para os criativos, mas a homogeneização vem do momento que se normaliza a produção, não no plano da criação, mas a produção. Os sistemas de streaming estão muito longe ainda de se normatizarem, quer dizer, de se homogeneizarem, porque ainda não se conhece muito bem, por exemplo, esse poder dos dados. Como é que os dados trabalham com os criativos? Como é que os criativos trabalham com os dados? Os processos criativos são influenciados pelos algoritmos que as empresas captam ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Na verdade, o que os criadores falam é que eles não recebem dados. E o que as empresas dizem que se eles entregarem os dados para os criadores, é como entregar a própria empresa na mão, porque o comando passa para eles. Então, o modelo de produção não está claro. Se não está claro, não dá para dizer homogeneização. Né? O que se homogeneizou é alguns aspectos, por exemplo, ligados à temporalidade. É evidente que nós temos hoje o binge-watching, nós temos hoje essa temporalidade de um filme. O que seria a temporalidade do streaming? Um filme de 10 horas. É isso que em português seria a temporalidade do streaming. Você assiste um filme de 10 horas. Isso nunca existiu antes. Agora, homogeneizou. Toda série é um filme de 10 horas, né, por cada temporada. Isso sim, homogeneizou. Mas foi outro dia que aconteceu e hoje já é uma regra, já é uma norma. Por quanto tempo, não sabemos. Mas esse tipo de questões mais ligadas à temporalidade, de modo mais geral, essas mudanças já aconteceram e normalizaram. Mas em termos de histórias para os nichos, nós estamos muito longe de saber, né, qual é o ponto. Todo dia surge uma série que desafia, né, o nosso senso a respeito desses limites. Né? Existem tantos públicos, né, tão diversos, e realmente estão surgindo plataformas específicas. Hoje mesmo tinha notícia de alguma plataforma que é só filmes de ação, por exemplo. Né? Então, esse tipo de segmentação vão existir. Sim. Mas homogeneização ainda não dá para dizer assim, não ser nos aspectos gerais. E os nichos, claro, os nichos nem começaram a ser explorados, mas eles vão acontecer dentro dessa ideia das plataformas agregadoras. Né? Por si só, não vão sobreviver. Sim, sim. Então, bom, acho que uma boa maneira de provar esse ponto, né, João, seria você indicar filmes e séries aí, talvez até por plataforma, se você quiser, né, ou de maneira geral, mas acho que é sempre legal localizar quem está assistindo, aonde que tá essas séries, né, e também se você não lembrar aqui, eu vou falar da série, eu procuro, mas é sempre legal localizar para quem está assistindo dar uma... poder assistir depois, né? Então acho que seria legal ouvir suas dicas e suas ideias aí. Interessante. Para quem quiser conhecer um momento assim decisivo, onde essa nova temporalidade aconteceu, é uma série chamada Família Soprano, que ela estreou em 1999. E ela marca essa mudança, vamos dizer, de paradigma da produção da ficção seriada. E é uma história de mafiosos, né? É curioso que quando você assiste a Família Soprano, você vai pensar na trilogia do Coppola, do Poderoso Chefão, e vai parecer um afresco clássico da Idade Média, a trilogia do Coppola. Né? De tão clássica que é a textura do filme, a linguagem. Né? É clássica no sentido que é uma obra-prima, mas é clássica. E a Família Soprano parece assim um sopro novo mesmo, uma modernidade absurda, né? No tratamento do tema da família, dos mafiosos. Porque, para começar, o protagonista, a primeira sequência da série, é o protagonista entrando no consultório de uma psicanalista, né? Porque ele tem problemas. Né? Então, vejam,
mafioso com subjetividade, não é mais aquela representação de moldura que o Coppola fez, né? Quase um estereótipo, mafiosos são assim. Esse outro não, já é uma figura humana perdida, precisando de terapia. Uma série clássica desse período também é The Wire. The Wire é uma série que tem uma estrutura como se fosse de videogame. Cada temporada trata de uma questão policial num bairro, Baltimore. Então, num bairro onde estão os traficantes, onde estão os mafiosos, e a temporada teve foram 5, 6 temporadas, desculpa. E cada temporada você se deparava com um contexto totalmente novo. Algo que nunca tinha sido visto também na televisão, nesse período de extrema inovação. Né? Então, são séries dramáticas, vamos assim dizer, principalmente, né, que trouxeram essa inovação. O Família Soprano de 1999, The Wire é de 2005, 2006, se não me engano. Né? Nesse período também vem o Lost, que é uma estrutura que vai também causar um impacto muito grande, é uma série lida com suspense, vamos assim dizer, mas ela vem com conteúdos mais variados possíveis, né, nas plataformas, que a gente chama de conteúdos transmídia. A gente acaba tendo uma vivência da série que extrapola o âmbito da ficção e a gente começa a conviver com conteúdos dispersos pela internet como nunca tinha acontecido antes. E a gente começa a ter uma sensação de que o mundo da ficção, na verdade, invadiu a realidade. Né? E essa é uma das grandes mudanças também nessa história toda das ficções seriadas, que elas trabalham de tal modo que a gente nunca tem segurança de que conhecemos os conteúdos, porque sempre tem um novo conteúdo, né, surgindo em algum lugar na internet. E, claro, com relação com o principal. Né? Essa é uma tendência muito grande dentro da ficção seriada. Nos deixar perturbados, causar essa perturbação. Mas eu diria assim que essas duas são as duas grandes séries clássicas assim que eu recomendaria, que já dá um bom início, né, para quem tiver interesse. E atualmente, né, essa tendência se consolida numa série que é o Lovecraft Country, da Misha Green, que é uma showrunner, junto com um pessoal criativo que está fazendo, agora está terminando, acho que o último episódio foi ontem, da primeira temporada, que fez um sucesso enorme, e que também vai ter uma comemoração em realidade virtual do fechamento da temporada. Tem sempre atividades hoje que você encontra, né, em sites e em outros lugares que não é só, no caso, na plataforma de streaming. Né? Os conteúdos acabam sendo distribuídos pelas plataformas. E recomendo também uma série contemporânea que vai nessa linha das temporalidades mais contemporâneas, que é The Dirty Day, na HBO. É uma série que tem essa característica épica. É uma personagem que parece que retoma Lost por um outro caminho, chega numa ilha, né? E a partir do momento a gente é levado numa viagem bastante subjetiva, onde que não sabemos muito bem o espaço-tempo daquela ilha. Ela é cheia de histórias mitológicas, né? E esse sujeito que chega também é parte de uma história da ilha, mas também do continente de onde ele vem. Então, é uma série carregada de simbologias e vai nessa dimensão épica, porque a gente acaba não sabendo quem é o narrador. Né? E é muito curioso isso, que uma série dita televisiva, onde aparentemente é vista como apenas um eletrodoméstico, nós possamos dizer isso, que a gente não tem mais noção exata de quem é o narrador, que é a dimensão épica por excelência. Quando a gente perde a noção do narrador é porque estamos diante de uma obra épica. E assim são os casos que se sucedem a cada temporada, sempre surgem séries que têm essas novas características, ou essas características dessa temporalidade mais contemporânea. E o dilema das redes, João, o que você achou? Pensando até no nosso papo, né, o filme da Netflix que discute, né, um documentário, diria que é um docudrama, né, porque há alguns trechos encenados, né, e o que você achou, né, da relevância, enfim, desse documentário que nas redes teve um impacto e tudo mais?
E qual a sua visão sobre esse filme? Olha, eu acho que assim a gente precisaria ver. O Dilema das Redes é de 2020, esse ano, do Jeff Orlovsky, um cara que tem tradição em documentário, já ganhou prêmios como documentarista, né? Mas seria bom ver um conjunto de filmes para entender a questão, né? Tem o Privacidade Hackeada, de 2019, que também é um documentário, né, que precisa ser visto. E eles estão entre nós. O Privacidade Hackeada também é da Netflix, né? E eles estão entre nós, agora de 2020, está na Globoplay. São 3 produções recentes que a gente poderia dizer, junto com outro documentário, que é o GIG, a Uberização do Trabalho, que foi exibida em 2019 pela Globo News, né? É o único documentário brasileiro que trabalha com essa questão da precarização da força de trabalho, né? Toda essa mudança. Foi uma produção bem feita, né, da Globo News. E também Rede de Ódio, um filme desse ano que traz também essa questão de como é fácil você destruir a reputação das pessoas simplesmente trabalhando com as mentiras, né? Olha, eu vi aquele professor tomando cerveja no bar durante o horário da aula dele. É suficiente para destruir a reputação do professor, porque por algum motivo isso tem mais força de verdade, né, do que qualquer depoimento que o professor possa fazer. Rede de ódio é exatamente isso, né? Uma vingança de um aluno que foi excluído do programa de pós-graduação porque ele fez plágio da tese. A partir disso, se torna um destruidor da reputação. Enfim, é um filme polonês maravilhoso para ser visto. Mas todos esses filmes que eu citei, eles têm uma relação temática, vamos assim dizer. O Dilema das Redes meio que vem trazer uma síntese, né, de como que os profissionais que atuam, trabalhavam, e especificamente das plataformas sociais, né, pessoas que criaram as plataformas, o Instagram, o Facebook, Snapchat, enfim, Twitter, né, várias plataformas, eles saíram, né, e agora um conto, né, para nós, nesse documentário, os princípios, né, que determinam que a nossa atenção seja a grande captura, né? Capturar a nossa atenção é o grande trabalho que as plataformas sociais fazem, né? Porque a nossa atenção que é vendida, né, pelas plataformas para os anunciantes. Em síntese, a teoria que o documentário apresenta, que é muito curiosa, né, é que é usada uma psicologia behaviorista, quer dizer, a mais simples possível para fazer funcionar essa captura da nossa atenção. Dito de passagem, a formação da maioria dos cursos de psicologia para o Brasil é behaviorista. Então, poderíamos fazer uns estudos mais aprofundados de como é aplicado esse conhecimento, que é baseado na ideia do estímulo-resposta. Basicamente, a cada curtida, né, você reforça, né, vamos assim dizer, a autoestima de alguém e vice-versa, né? Essa troca de afetos, ela é estimulada pelas plataformas, né, mas de uma maneira quase que autorreflexa, ela não é reflexiva, né? O behaviorismo atua nesse campo pré-reflexivo, simplesmente estímulo e resposta, é uma reação do corpo, vamos assim dizer. E as plataformas conseguiram criar esse mecanismo que as pessoas reagem pura e simplesmente, e por isso também tanto ódio, tanta destruição nas redes. Não é um campo de reflexão, não há um sujeito que possa se dizer que produz algum tipo de enunciado nas redes. Então, o Dilema das Redes é um documentário que traz e mostra, né, como que, na verdade, a captura, hoje, que se busca, não é mais do corpo, não é mais do biopoder, não é mais a regra do corpo, né? Isso é coisa do passado, da época que, vamos assim dizer, havia o interesse de captura do desejo do trabalhador para transformar em mercadoria. Isso era num capitalismo do século XX. Né? No lugar da captura do desejo, né, do trabalhador para inflar esse desejo na economia, inventamos uma outra palavra, que é o colaborador. Né?
é uma palavra insana, de um certo modo, porque a gente concordar que existe colaboracionismo no ambiente do capital é um pouco delirante, né? Mas esse é uma convenção, né? E esse trabalho, então, colaborativo é reforçado por todos esses mecanismos behavioristas, e aí, então, a discussão caminha muito por aí, né? De que haveria um acordo, né? Entre o colaborador, que é o consumidor, com essas práticas das plataformas de, vamos assim dizer, capturar a sua atenção, porque, na verdade, são ambos trabalham juntos, vamos assim dizer, na produção do capital. Essa é a grande crítica que o documentário faz. Privacidade hackeada vai na mesma linha, só que ele vai chamar a atenção do escândalo do Cambridge Analytica, né? Quando um professor, desavisadamente, segundo o Facebook, teve acesso a todo o seu banco de dados, né, de 87 milhões de usuários, né? E, a partir daí, isso elaborou, né, segmentou aquele público, entendeu quem eram aqueles usuários, e foi um passo para chegar às campanhas políticas, né? E o Brexit, por exemplo, é um caso desses, que essa base de dados foi usada para chegar nas pessoas que tinham dúvidas, que eram desinformadas, para exatamente fazer aquilo que nem os ingleses entenderam até hoje. Vão passar uns 2, 3 séculos para entender como é que eles conseguiram sair da União Europeia dessa maneira. Mas é o uso dessas ferramentas que esse filme Privacidade Hackeada, né, nos mostra, né? Que nós não estamos mais na época da publicidade massiva, né? Claro, eu conheço os teus hábitos, o que era televisão, etc., né, quando se chama de época massiva, do século XX. Havia um conhecimento do público, da audiência, do telespectador, né, que vai ao cinema, que assiste televisão, etc. Mas era um conhecimento generalista, né? Sabia-se em faixa etária, classe social, dados gerais. Agora, com esses dados, nós segmentamos, quer dizer, eu posso enviar para alguém dados específicos dos seus desejos íntimos, para atender esses desejos íntimos. Quer dizer, é personalizado, os dados são personalizados, e dessa maneira, então, você consegue mobilizar ou desmobilizar, né, certos desejos da pessoa. É o que o Trump usou, e já vem de outras campanhas eleitorais norte-americanas, mas usou muito bem na campanha dele, e aqui no Brasil, né, a equipe do Bolsonaro usou isso, usou as mesmas ferramentas do Trump, e conseguiu mobilizar uma parte da população que, teoricamente, é desconhecida pela outra parte da população, mas deu voz, né, com essas ferramentas. É uma longa conversa. Porque tem um outro documentário que eu mencionei, Eles Estão Entre Nós, que está na Globoplay. É curioso, né? Eles Estão Entre Nós também é título de ficção científica, porque o assunto beira um pouco ficção científica. Eles Estão Entre Nós é uma produção transnacional, que a gente já tinha conversado outra vez, entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte. E Eles Estão Entre Nós mostram, então, que existe na política norte-americana, né, um grupo religioso ligado aos evangélicos mais radicais, né, que preconizam um Estado americano nos moldes dos palestinos, do Al-Qaeda, um Estado religioso. E eles têm um controle sobre o colégio. A eleição americana é muito complicada, a gente está passando agora, até que esse documentário veio em boa hora. Todos esses documentários, na verdade, são prenúncios da campanha americana de 2020. E esse grupo americano radical, eles colocam os eleitores, né, dos colégios eleitorais conforme as necessidades do grupo radical. Porque, de novo, eles mapeiam a região, né, é distrito, então eles escolhem qual é a pessoa do grupo deles que vai ser o votante. São 20 distritos, são 20 eleitores do distrito de São Paulo. Pode ter certeza que 18 seriam, entre aspas, desse grupo. Por isso que eles conseguiram ganhar a eleição para o Trump. E eles trabalham em função disso, a toda uma organização nacional, do qual o vice-presidente norte-americano é um dos líderes desse grupo. O que é curioso é que eles lutam mesmo, né, por essa mudança para um Estado religioso, né? Mas como é que se faz a mudança do Estado laico, republicano, para um Estado fundamentalista e religioso? Bom, você tem que atuar na justiça, tem que tomar muito cuidado com quem você põe lá no Supremo Federal. Tem que escolher alguém que seja terrivelmente evangélico, que é os termos americanos.
Então, qualquer coisa que aconteça no Brasil e esses documentários e lá fora parece mera coincidência, mas não é. Né? É uma política internacional onde, claro, que se espraia por todas as regiões onde é possível chegar. Por fim, tem o Declines, né? Declines, que é um documentário de 2018 com a produção brasileira. Esse documentário é interessante porque mostra assim que não há interesse nenhum de nenhuma das grandes empresas de tecnologia criar algum tipo, e nem é possível criar nenhum tipo de segurança contra campanhas políticas. Existe uma questão de fundo aí. Não há muito o que fazer nessas empresas, porque se fosse para fazer, na verdade, quem teria que fazer é quem controla o dinheiro, porque essas empresas por si mesmas não fariam. Né? Só que o paradoxo da questão é que elas controlam o dinheiro atualmente. Então, como é que você vai dizer para as Facebook, os Googles da vida, que eles não deveriam ganhar dinheiro em cima, né, da desinformação? Mas para limpar o caminho, Declines vai mostrar então que eles contratam trabalhadores baratos das Filipinas para fazer a limpeza na plataforma de todas as propagandas que podem ser problemáticas. Né? Então, existem milhares e milhares de trabalhadores que passam o dia inteiro limpando as plataformas, como o Google, o Facebook, de asneiras políticas, né, de desinformações que são jogadas ali dentro. Um documentário interessante sobre essa questão. E aí, Gustavo, acho que também valeria a pena. Existem muitos outros também documentários, né, mas esses basicamente estão na Globoplay e na Netflix, eu comentei. Né. E não sei se tem mais alguma questão que você queira comentar. Eu só queria falar de filmes, recomendar alguns filmes que estão também disponíveis em plataforma. Isso, acho que seria legal falar assim de longas, né? Eu acho que eu falei outra vez, mas vou repetir de novo, Feito em Casa, né? É a produção de 2020, e a gente chama que é uma produção transnacional, que hoje é uma tendência, né, de uma complexidade aí de produção audiovisual, mas é uma produção chilena, do Pablo Larraín, que também se juntou com um produtor argentino, e eles resolveram fazer um longa-metragem com diretores, o Paulo Sorrentino, que é um dos cineastas mais geniais contemporâneos, italiano, um episódio fantástico lá, história que conversa com o Papa com a rainha da Inglaterra, resolve trocar uma ideia a respeito do que está acontecendo no mundo. Feito em Casa, então, é uma série de episódios que relatam essa situação da nossa vivência nesse período todo, né? De isolamento. Né? São histórias muito bacanas, com aspectos ligados ao cotidiano, afetivos, amorosos, políticos, os mais diferentes. E esse fim de semana, agora que passou, a Netflix, Feito em Casa, a Netflix, e Distanciamento Social também é da Netflix. A produção é Hilary Wesman Graham, que é, na verdade, o criador da Orange is the New Black. Distanciamento social, eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Tem 2 episódios que eu destacaria assim como simplesmente fantásticos, né? Como assim dizer, basta a gente imaginar uma situação de um pai com uma criança sem poder sair de casa, e a sua esposa está no quarto trancada, né, em isolamento, porque ela foi vítima do Covid-19. Né? E essa criança, um menino de 8, 9 anos, fica perguntando para o pai por que a mãe está dormindo. Né? Então, ela, de vez em quando, se comunicam, né, via celular, do quarto para a sala, o menino quer ir para o quarto, aquela confusão toda, e o pai tem que entreter o menino. Né? Então, ele conta histórias para o menino, a respeito das maldições que existem no mundo. É um diálogo bacana, muito humano, assim, uma vivência muito forte que o episódio traz. Né? E assim se sucede, nós temos várias histórias que eu diria assim que são algumas obras-primas, como da menina que é uma gamer,
adora jogar o dia inteiro, se apaixona por um jogador também, que vive o dia inteiro jogando em plataformas, que a maioria dos jovens fazem, né? E ela tem coragem de declarar seu amor pelo menino. Aí uma amiga fica pedindo para ela, né, vai lá, cria coragem e tal. E ela convida esse menino, então, para conhecer o chat dela, mas é um chat que tem uma realidade virtual, quer dizer, antigamente era um mundo virtual. E o menino entra lá naquele mundo virtual dela, né, chat de realidade virtual, se conhece mais, convive e começa a namorar a partir disso, ok. Mas as pessoas são curiosas e a menina resolve investigar mais, saber mais da vida dele, afinal se conhecer online, né? E ela está precisando de mais informação. E aí ela descobre que, na verdade, um tempo atrás, o menino publicou de bobeira, talvez, ou não, né, nas suas redes sociais, aquelas estupidez do Trump, de que o vírus da Covid é uma invenção chinesa. O detalhe, essa gamer é chinesa. Ela passa metade do tempo com a mãe dela falando mandarim, ouvindo, pedindo para ela parar de jogar e estudar, né? E quando ela vê essa besteira do menino, que ela é apaixonada, e o menino dizendo que os japoneses que inventaram o vírus, né, ela tem um baque tão grande que a gente, como espectador, sente assim, né, a desilusão dela. Né? E eu paro por aí com o relato, porque o desfecho é mais bonito ainda, para vocês verem. São coisas que estão acontecendo agora, no nosso dia a dia. E outra coisa bacana que as plataformas têm, e que talvez nem a televisão teve, e muito menos o cinema, pela conta do seu modelo de produção, é sempre importante enfatizar isso, né, que junto com a questão da temporalidade, há uma mudança no modo de produção. Então, a Globo conseguiu produzir 2 episódios geniais, né, Sob Pressão, Plantão Covid, que foi ao ar agora, nas 2 últimas semanas. Foram 2 episódios. Mostra que a televisão está atenta para o que está acontecendo. Mas a produção de uma estrutura como essa, com uma série de episódios, né, que a Netflix faz, mostra também que as plataformas têm muito mais liberdade, vamos assim dizer, de se adquirir conteúdos, né, de fazer contratos de produção, né, nesse processo, que já são 2 filmes, pelo menos, que a Netflix colocou, né, estrutura episódica, já colocou no catálogo nesse período de 7 meses. E o cinema ainda não conseguiu, me parece, não estou bem certo disso, fazer um retrato emergencial da situação que nós estamos vivendo. Então fica a recomendação, distanciamento social é o título do filme. É engraçado que se for procurar distanciamento social na internet, você vai encontrar tudo a respeito da doença, necessidade de proteção, mas ainda não vê referência a respeito dessa série. Tem que colocar junto Netflix. Tá certo, João. Bom, eu acho que, assim, não sei se você quer deixar um recado final específico, né? A gente tá aí quase 1 hora de bate-papo, que era mais ou menos o tempo previsto. Claro que a gente sempre fica se policiando, porque começa a falar de filmes e séries, os assuntos vão se costurando e vão até o final, né? Então, não sei se quer deixar mais alguma recomendação, uma coisa final, assim, só para fecharmos. Eu acho que o que a gente pode deixar assim é que nós estamos vivendo um momento muito interessante, principalmente nós que trabalhamos com audiovisual, né, de uma renovação contínua de todos os procedimentos de criação, né, a oportunidade da gente se atualizar e conhecer essas mudanças estão aí, as ferramentas estão aí disponíveis. Eu mesmo fiz meu último filme em 2007. Se fosse fazer hoje um filme, teria que repensar todo esse modelo de produção, porque as ferramentas mudaram todas em uma década praticamente. Então é fantástico, é uma área em contínua atividade e um campo com contínua expansão, né? Nós almejamos aqui dentro da UFSCar mesmo ter novas propostas de estudo, de formação também de profissionais, né, um pouco mais próximo dessa dinâmica de mudanças contínuas, né? Nós pensamos na pós-graduação profissional, onde a gente queria formar um audiovisual multiplataforma, que atendesse exatamente essas demandas mais contemporâneas. Da mesma maneira, pensamos numa graduação, né, de formar um produtor audiovisual multiplataforma, né? Ou seja, esse showrunner, esse criador, né, esse autor que se chamou showrunner, que é o quê? É uma pessoa capaz de criar para todas as plataformas, cinema, televisão, streaming, videogame,
plataformas sociais, etc. Então, o que a gente faz com as nossas pesquisas é trazer um pouco desse mundo real ali de fora, para nossas reflexões aqui. Obrigado, Muito bom, Gustavo, João. foi muito legal. Muito bom, obrigado aí pela participação, pelo ter aceitado o nosso convite aí para participar. E, enfim, né, só queria ressaltar também que a Quinta Cultural continua, né, na semana que vem nós teremos também aulas de dança e a programação de novembro, no início de novembro, nós vamos divulgar também, que foi uma mudança interessante também dentro desse processo, né, trazer as atividades da Dufscar para as plataformas e para as redes sociais, que foi um reflexo justamente de pensar essa plataformização da cultura, né, de alguma maneira, como que as atividades que eram exercidas dentro do espaço da universidade teve que ser transplantada para esse ambiente virtual, que é o ambiente, né, já do século XXI, que já estava aí presente, mas agora essa questão se faz latente. Então, obrigado mais uma vez, João. Encerramos, então, por aqui a quinta-feira, a Quinta Cultural da Dufscar.